esse ano, 2021, está muito maior do que se pensava. Bom lembrar também que o dólar fechou o dia de ontem em R$ 5,32, a alta de 2,89% na moeda foi a maior em termos percentuais desde o pico da pandemia em 2020. E diante de todo esse cenário conturbado e de tensão, a Bolsa Brasileira fechou com uma queda que há muito tempo não se via e num dos menores patamares desde março desse ano de 2021. Vamos dar uma olhadinha nos números. O Ibov recuando quase 3,8%, 3,78%, fechando aos 113.413 pontos. A gente olha essas altas expressivas de Unidas e Localiza, de 8% e também de 7,22%. A gente lembra que houve ontem uma sinalização do que o CAD poderia liberar a fusão entre as duas empresas, claro, com alguns remédios, com algumas condições, mas essa liberação animou os investidores. Aí, as mais baixas, a gente vê aqui, Melius caindo mais de 11%, a Via também caindo 9%. A gente vê aqui Eletrobras fechando em queda de 9,28%, Eletrobras, que alguns partidos da oposição, inclusive, encaminharam pedidos para que a privatização da Eletrobras não seja levada adiante. Inclusive, alguns analistas têm dito que diante de todo esse cenário de crise política, crise institucional, inclusive entre o Legislativo e o Poder Executivo, talvez a privatização da Eletrobras não seja levada adiante, e isso fez com que as ações da Eletrobras caíssem bastante no dia de ontem. Só para a gente ter uma ideia, praticamente 28 ações fecharam com uma queda maior de 5% no pregão de ontem. As ações do índice que a gente está falando aqui, o índice Ibovespa, tá? Então, uma queda bastante forte, 3,78%, uma queda que há muito tempo não se via no mercado financeiro. E agora, o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nessa quinta-feira, depois do dia de ontem, turbulento, cheio de questões conturbadas. Aí o Marcos Saravalli conta pra gente o que ele tá vendo para hoje. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Conta pra gente. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente segue um pouco a tendência de ontem, né, da quarta-feira. Seguimos com viés de leve queda nas bolsas, nos futuros de Nova York, tá? Mas principalmente a gente precisa acompanhar por aqui, né, as notícias e as repercussões das manifestações do nosso 7 de setembro, né, o Dia da Independência. Ontem a gente teve muita volatilidade, né, embora a gente possa ter um dia com um certo alívio, né? A gente pode ter alguns indicadores um pouco melhores de inflação, né, divulgados por aqui no Brasil, e também a gente não espera que seja um dia tão intenso como foi ontem, né? Então a gente pode até caminhar para um dia um pouco mais modesto, né, ou seja, uma oscilação um pouco mais branda. Até porque, né, os fundamentos das companhias realmente mostram que diversos ativos começam a ficar muito descontados, né, muito baratos, olhando para os fundamentos desses ativos, tá? Então a gente não espera novas quedas, pelo menos não na mesma intensidade de ontem, né? Mas a gente precisa acompanhar também todas as repercussões em relação a possíveis greves, enfim, todas as repercussões e leituras que possam surgir aí dos desdobramentos das manifestações, tá bom? Então vamos acompanhar de perto aqui, mas a gente espera talvez um viés de leve queda para essa quinta-feira, mas com certeza com uma intensidade muito menor do que foi ontem, tá bom? Mas também a gente olha para os fundamentos, vê grande desconto, a gente pode também ver os investidores começando a aproveitar as oportunidades que estão surgindo nesse momento, tá bom? Então já a gente volta com o nosso gráfico do dia e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Vamos então às notícias internacionais. Hoje foram divulgados os dados da inflação na China. A taxa atual de inflação ao produtor, o PPI, atingiu 9,5% em agosto, superando as expectativas e tocando o maior patamar em 13 anos. Por outro lado, a inflação ao consumidor chinês desacelerou para 0,8% no último mês. A pressão inflacionária é um tema central em vários países do mundo diante do cenário de recuperação econômica e também de estímulos por causa da pandemia do coronavírus. E vamos dar uma olhadinha como fecharam as bolsas asiáticas. Xangai, na China, fechou numa leve aceleração ali de praticamente 0,5%. O índice Nikkei fechou em queda de 0,57%. E Hang lá em Hong Kong, fechou numa expressiva queda aí de 2,3%.
ainda diante de todas essas questões de desaceleração da economia. E na Europa, os olhos hoje estão voltados para a reunião do Banco Central Europeu, que pode dar os próximos passos sobre a política monetária e começar a reduzir o volume de estímulos à economia. São cerca de 80 bilhões de euros injetados mensalmente. E logo mais, às 9h30 da manhã, a presidente do BCE, Christine Lagarde, vai dar uma entrevista com os principais pontos dessa reunião. A expectativa é que não seja passada uma mensagem hawkish em meio ao avanço do contágio do coronavírus com a variante Delta. Vamos dar uma olhadinha como estão operando os índices lá na Europa agora. Vamos ver, DAX na Alemanha, uma leve queda aí, 0,08%, FTSE no Reino Unido caindo 1%, o índice Eurostoxx caindo 0,2%, e CAC na França, a única bolsa europeia que opera no positivo agora, um positivo de 0,1%, leve alta nesse momento. E agora, o Marco Saravalli, a gente está falando de Europa, ele traz o gráfico do dia com os rendimentos dos ativos europeus negativos. Conta pra gente, Marco, o que diz esse gráfico? Olá, bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né, disponibilizado pela Bloomberg, para o sistema Bloomberg, mostrando também que os rendimentos, né, os yields de ativos europeus, né, dos ativos conhecidos como junk bonds, né, numa tradução literal, ativos com baixa qualidade, também apresentando um rendimento abaixo de zero, né, rendimentos negativos, né, ou seja, pela primeira vez na história, até mesmo aqueles bonds que são mais arriscados, né, também apresentando retornos negativos, tá? Isso pode ser uma preocupação, né, em relação também à situação econômica mundial, ao mesmo tempo pode ser uma leitura do porquê que nós continuamos otimistas com os investimentos em ações ao redor do mundo, né? Os investidores devem continuar procurando melhores retornos, né? E talvez esses retornos a gente encontre, né? Continue encontrando nos investimentos em ações, tá? Não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e Europa também, tá bom? Então, é interessante esse gráfico aqui pela primeira vez na história recente. A gente tem um retorno real, né? Os yields, né, de uma forma já descontada a inflação daqueles ativos junk bonds na Europa, né, com retorno real negativo, tá bom? Então a gente se vê em breve. Tenham todos uma ótima quinta-feira e já a gente se conta também na BMC. Até mais, tchau! E nos Estados Unidos, hoje a gente tem a divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego e a repercussão do livro bege, que sinalizou uma desaceleração da recuperação econômica por lá. O documento indicou também que o crescimento diminuiu ligeiramente para um ritmo moderado do início de julho até agosto por causa da variante Delta, também a escassez de suprimentos e a mão de obra que não está muito fácil por lá, como a gente vê nos empregos criados. Vamos dar uma olhadinha como estão operando os futuros nos Estados Unidos nesse momento. Todos os futuros americanos operando em patamar de baixa nessa quinta-feira. Leve baixa, mas o Dow Jones caindo 0,04, o S&P caindo 0,08 e a Nasdaq caindo 0,04 também. Vamos agora aos destaques corporativos. A Minerva anunciou que pretende investir 3 milhões de dólares na startup do setor agrícola Trave. A empresa foi fundada em 2018 e oferece soluções financeiras, como créditos, seguros e outros serviços para produtores rurais de pequeno e médio porte. A Aeris deve fornecer pás eólicas à Nordex para a conversão de 2 linhas de produção já existentes, que vão resultar em aumento líquido do potencial de ordens cobertas por contratos de longo prazo estimados em 1,6 bilhão de reais. O contrato deve vigorar até o final de 2023. A Azul divulgou que o tráfego de passageiros consolidado cresceu 173% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado. O tráfego de passageiros domésticos também cresceu 176,9%, enquanto a capacidade apontou uma expansão de 166,7%. A companhia afirmou ainda que os números crescem na medida em que a vacinação contra o Covid-19 continua progredindo positivamente no Brasil. E a Ambipar, olha só, informou agora cedo a compra de 100% da Lynx Creek Industrial e a Hydrovac. Essa é a 10ª aquisição da empresa na América do Norte. A gente lembra
que já havia sido comunicado uma aquisição ontem, a 9ª na América do Norte. E segundo o comunicado ao mercado, a Lynx atua há 11 anos em atendimento a emergências ambientais e serviços industriais, com foco nos modais rodoviário e industrial. O valor dessa negociação não foi divulgado. E o Santander Brasil anunciou a compra da imobiliária online AP11, ampliando a aposta no segmento de financiamento de imóveis. A plataforma digital vai permitir o banco acelerar o desenvolvimento de soluções integradas no mercado imobiliário. O valor da negociação também não foi revelado. Vamos dar bom dia aqui para todo mundo que nos acompanha, nossos telespectadores de todas as manhãs, aqui o Sandro Figueiredo, Valdenberg Falcão e o Peter Santana no nosso portal bmcnews.com.br. Peter, já eu pergunto pro Guga. O Guga tá chegando aqui. Será que a gente vai chegar nos 110 mil pontos? Será que o mercado tá nessa cautela, nesse pessimismo hoje também, além de ontem? Ontem a gente viu aquele dia vermelho, sangrento. Inclusive, cadê o Kendall Vermelho que tá sempre aqui com a gente para falar se hoje ele vai aparecer na Bolsa ou não? Mas o Cerveja apareceu por aqui desejando bom dia, Diogo Soares, o Elcio Santos, Emerson Duarte, a Rosana Meirelles, o David Guglielmo desejando bom dia aqui também, Thiago Rafael Vasconcelos, o Emerson Duarte que eu já falei, o Padeiro Trader falando que é o melhor jornal do gênero, top demais, valeu Padeiro Trader, obrigado pela sua participação por aqui. O Jonas Rosa tá alertando, hein? Aqui em Blumenau os postos cheios, vamos que vamos, será que a gente vai ter algum tipo de crise de abastecimento por conta dessa paralisação dos caminhoneiros? Vamos repercutir. Olha, Giovanna Locatelli por aqui, direto lá dos Estados Unidos, nossa correspondente, o Orlando William por aqui também, o Gleiciano Alves, o João Marcos, a Rita Fernandes. Responde aí, na sua opinião, qual a melhor oportunidade da Bolsa. Vamos passar para o Guga Almeida, ele vai responder para a gente. Por falar no Guga, eu quero chamar o Guga Almeida, que já está aqui com a gente, para desejar um ótimo dia aqui. Guga, bem-vindo mais uma vez, ótimo dia para você. Depois de ontem, tá vivo, tá recuperado aí da pancada de ontem? Balançando. Pois é. E aí, Guga, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Já entrei aqui falando, aqui animado, estava escutando. Eu acabo que fico animado com as correções do mercado, tá? Porque, querendo ou não, nos traz uma assimetria melhor, né? Uma relação de risco-retorno melhor para quando a gente tiver alguma oportunidade. Como a gente vinha conversando ontem, algo precisava ser definido, né? O mercado precisava dar uma resposta positiva no curto prazo, que se não desse uma resposta positiva, a gente iria acelerar as correções e em direção aos 112 mil pontos, que é o nosso número de queda, né? O número de queda que já está traçado há um mês, na verdade, né? Então, a gente tinha alguns sinais de que poderíamos, de fato, esperar algum gatilho operacional para irmos às compras, não veio, né? E aí o contexto se desfez. E pior, Felipe, porque o que acontece, né? Eu vinha comentando que, no primeiro momento, a gente teria um aumento na volatilidade do mercado com uma resposta positiva, coisa que aconteceu lá no dia 19 de agosto, né? A gente teve essa movimentação, e depois a gente deveria cair a volatilidade, diminuir a volatilidade. Acabou que vinha num processo para começar a reduzir essa volatilidade do mercado, e aí teve o evento de ontem que jogou novamente a volatilidade para cima, que traz, né, principalmente para o mercado, tomador de risco, essa percepção de que o risco ele aumentou. Então acaba que os movimentos de curto prazo eles tendem a ficar maiores, né? Até estava ouvindo o Marco Saravalli agora falar que as expectativas é que hoje possa ter um tom negativo, mas não tão negativo como no dia de ontem. Isso seria algo interessante, principalmente porque nós estamos chegando nessa região dos 112.200, 112.500 pontos. Seria interessante diminuir um pouquinho essa intensidade da correção, mas, né, o fato da volatilidade ter aumentado, esses movimentos, mesmo que a gente tenha um repique de alta, né, Felipe? Aqueles repiques que eu estava imaginando que a gente poderia voltar a 123 mil pontos, 125 mil pontos, esses números, eles acabam que ficam um pouco mais para baixo. Tá? Um ponto interessante também, Felipe, lembra que quando a gente teve aquela alta ali no 19 de maio, eu comentava da importância do mercado mostrar mais força, né? Conseguir chegar ali nos 123 mil pontos, ele não conseguiu chegar aos 123 mil pontos. Então existia, né, uma expectativa, mas
né, uma expectativa de que poderíamos melhorar, mas não tivemos um gatilho positivo, pelo contrário, o mercado se intensificou para baixo. Então, acaba que, como a gente conversou ontem, né, acaba que para quem está com caixa, quem tem disciplina, quem tem estratégia para estar comprado ou não está comprado, né, consegue olhar de forma muito mais tranquila. Então, assim, até quando acontecem esses movimentos e vão se intensificando, né, eu começo a ficar mais feliz porque eu consigo enxergar com mais clareza as janelas de oportunidade que vai se ter depois, né? Então, fico mais relaxado até mesmo para poder me posicionar depois no mercado. Obviamente, né, onde é que tem o drama? Né, eu gosto de comentar muito que o mercado financeiro ele é muito dramático, né? O drama está naquelas pessoas que querem saber o que fazer com as suas posições. Né? Uhum. E aí cada caso é um caso, cada investidor tem uma exposição diferente, né? Tem que olhar como é que está estruturado o seu portfólio e aí olhar, né, para que surgir uma janela para se tomar risco de novo, tomar posição de novo, né, que possa tomar de forma, não é que seja com uma inteligência, né, com uma estratégia seria uma inteligência, né, de um porquê bem desenhado de se estar tomando posição ou não. Ô Guga, tem pergunta aqui no nosso chat, né? Inclusive, até para colaborar aqui com a minha próxima pergunta. O Peter tá falando assim, pergunta para o Guga aí se chegaremos aos 110 mil pontos na projeção dele. E aí o Gleiciano tá perguntando, na sua opinião, qual que é a melhor oportunidade nesse momento da Bolsa, aproveitando que você falou dessa janela. Aí se você puder dar uma olhadinha aí, ver no gráfico, o que você consegue projetar, como que tá o futuro hoje, se a gente tem um otimismo, tem um pessimismo, e depois da sua opinião aí da melhor oportunidade ou de uma oportunidade que você tem visto aí interessante para os nossos telespectadores aqui. Legal, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Primeiro, a movimentação de correção que nós estamos tendo e para onde as coisas podem continuar indo, tá? O nível que eu estava olhando aqui como divisor de águas era de 116.500 pontos. Tá? Nota que a gente teve a primeira resposta positiva. Eu queria que essa resposta aqui a gente tivesse chego pelo menos a 123 mil pontos. A gente não chegou. Tá? Ela não conseguiu ter intensidade. Por que era importante chegar aqui aos 123 mil pontos, Felipe? Porque quando nós olhamos o último ciclo que nós tivemos aqui, intradiário, né, ele precisava chegar numa projeção um pouco maior para mudar o viés dos participantes. Tivemos essa movimentação de queda. Eu acredito que essa queda de ontem é uma derivada da manifestação do 7 de setembro. Eu acho que as expectativas que o mercado tinha para o dia de 7 de setembro era em cima do dia em si. Aqui a gente vem em função da derivada. O que é derivada? É toda essa movimentação dos caminhoneiros. Tá? Isso é uma derivada do evento em si, não foi o evento em si, tá? Que trouxe, né, esse sentimento pessimista e traz o mercado aqui para os 112 mil pontos. Meu número é 112 mil pontos, porque é um número em cima dessa estrutura aqui de correção, se eu olhar o mercado como se o mercado estivesse corrigindo desde janeiro, ou seja, o ano todo foi um processo de correção em duas etapas. Deixa eu trazer aqui de volta. O ano todo foi um processo de correção em duas etapas e ela fecharia aqui nesses 112.250 pontos. Agora, se a gente chegar a 110, aí eu acredito que o buraco será mais embaixo e eu vou precisar olhar, eu vou precisar interpretar, fazer uma análise de um movimento mais longo, tá? E aí, assim, bom, tem que estar no radar, né? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Não queria falar ainda desses cenários muito pessimistas, até porque a minha cabeça não é a cabeça mais pessimista, eu sempre sou um otimista com o dedo no gatilho, né? Mas por hora nós estamos em movimento de baixa, nós estamos em tendência de baixa, e o número que eu tenho que interpretar aqui, olhando todo o ciclo, né, é este aqui, ó. Tá? O número que eu estou olhando aqui todo o ciclo é este aqui. Se for deteriorando, né, a nossa segunda etapa de queda sempre tem evidências envolvidas, então aqui era realização de lucro, aqui são evidências que estão acontecendo. Então, poderia voltar o mercado, aí sim, ó, até aqui a região dos 101 mil pontos, tá? Uma vez que aqui nós tivemos uma queda de 50%, então quando eu faço a derivada, né, de 50%, eu tenho aqui o nível de 70,7, que seria exatamente voltar aqui para os 101, 102 mil pontos, tá? Então, é 112 ou
o buraco fica mais embaixo, né, como se fala, né, o buraco mais, né, ficou mais embaixo, e aí a gente vai ver o mercado ir para um patamar mais inferior. Quando a gente olha para trás, né, é aquele topo ali, aquela região que nós trabalhamos ali em agosto de 2020. Tá? Então, esse é o meu cenário, esse é o meu contexto. Lembrando, tá, todo o ciclo do mercado, ok? Todo o ciclo do mercado, a segunda etapa de correção, a segunda etapa de queda, vamos assim dizer, em qualquer ciclo, e isso pode ser uma estrutura de correção, pode ser uma estrutura lateral, ou pode virar uma estrutura de expansão, onde a intensidade do movimento, do segundo movimento do ciclo, ela vem junto com muitas evidências e faz com que o contexto todo do mercado mude. Mas enfim, a segunda etapa do ciclo, ela é a base de referência para um novo ciclo. Tá? Então, aqui em cima, eu estava com uma expectativa positiva, né, uma vez que a gente tinha uma resposta, né, se a gente fosse olhar aqui em questão de estrutura de comportamento, eu tinha uma resposta como esta aqui, então eu tinha uma projeção, só que eu não tive um gatilho operacional. Então, era atenção, mas não teve um gatilho operacional, não teve uma execução, né, vamos assim dizer, uma coisa é a análise, né? Uma coisa é tu perceber que existe uma oportunidade. A outra coisa é, de fato, tu ter um gatilho, tu ter um porquê claro e objetivo, porquê está posicionado. Né? Tem que ter a estratégia, né? Tu consegue criar a análise, né? A análise tu desenvolve um contexto, mas tu tem que ter uma estratégia, essa estratégia tem que ser o mais tangível possível, para que tu não tome um risco que tu não esteja disposto a tomar. Tá? Então, uma vez que a gente vem aqui para o mercado para um patamar mais abaixo, tá? O que eu tive aqui de fato, né, para terminar aqui até a explicação, né, em cima do que eu estou imaginando aqui para o Ibovespa, então, uma vez que nós tivemos aqui essa intensificação do movimento, o que eu preciso? Eu vou precisar de uma resposta positiva, né, o mercado mostrar e diminuir a volatilidade, para aí sim eu poder começar a acreditar que a gente vai novamente para cima. Tá? O que me chama a atenção, Felipe? Esse aumento da volatilidade. Tá? Nós voltamos aqui a aumentar a volatilidade do mercado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse indicador aqui embaixo é o meu indicador de volatilidade histórica. Tanto quando eu olho a volatilidade em cima dos últimos 10 dias, quanto quando eu olho para a volatilidade, se eu faço uma alteração aqui e pego os últimos 20 dias, né? Porque 10 dias são 2 semanas, 20 dias, 1 mês, né? Porque eu pego os dias de negociação, então eu pego o último pregão. A gente percebe que a gente avançou novamente com o aumento de volatilidade. E o aumento de volatilidade é o aumento de percepção de risco. Tá? Então, era importante que a gente estivesse aqui diminuindo a volatilidade. Por quê? Porque eu teria uma resposta do mercado que a percepção de risco tinha diminuído. Tá? E aí sim eu poderia retomar a tomar posição, né, imaginar que faria sentido tomar risco. Então, infelizmente, aumentou a volatilidade. Vou ter que tomar um ansiolítico, assim como eu sugiro que todo mundo tome, porque a gente vai ter que esperar um pouco mais antes de fato, mexer na posição, mexer na carteira, tirar recurso que está parado, né, lá provavelmente num Tesouro Selic com resgate imediato, que querendo ou não está sendo, né, beneficiado em função da alta da inflação, todo sentido, né? O dinheiro está parado, tu tem a liquidez e está sendo remunerado pela Selic, e aí tu tira depois esses recursos daqui e aloca em bolsa, porque a janela de oportunidade vai fazer sentido, e aí vamos imaginar, né, aquela pessoa que compara, seria melhor ter pego aqui um IPCA a mais, né, alguma coisa, bom, pode ter certeza do seguinte, que depois a resposta da bolsa e o que tu pode ganhar aqui na bolsa vai ser muito maior do que esse alguma coisa a mais em cima do IPCA. Então, faz todo sentido esse ajuste, essa engenharia aqui financeira. Tá? Em relação à melhor oportunidade da Bolsa, que foi a segunda pergunta que me fez, tá? que tu me fez, Felipe, eu continuo olhando para o setor petróleo, tá? Commodity, continuo olhando para Vale, certo? Continuo olhando para Petrobras. Eu acho que ali a gente tem uma boa narrativa, né? E faz muito sentido. E também para aquelas empresas que sofreram um ajuste, uma correção, de certa forma, um pouco mais intensa. Né? Eu acho que tiveram aí alguns ativos que estavam sendo as queridinhas, como eu falei ontem, né? Os índices, a gente tem que criar o indicador influencers, né? Porque quando
mercado está subindo, todo mundo posta, né, aqueles ativos que andaram mais do que a curva, mas também agora a gente teve uma correção muito forte, alguns ativos corrigiram aí 30, 40, né, teve casos aí de ativos que o pessoal postava aí que chegou a cair aí 50%. Então, tem que ficar acompanhando esses ativos, entender que o primeiro movimento é um movimento de repique, tá? E eu, Gustavo, tá? Eu estou olhando para aquelas coisas mais tradicionais. Estou olhando para petróleo, estou olhando para minério, eu estou olhando para aquela ideia, para aquela tese de retomada, né, de que o mundo não vai ficar parado nos próximos anos e, querendo ou não, essas empresas, né, elas vão continuar sendo demandadas, consumidas, e acredito que a gente está aí com uma possibilidade muito grande desse ciclo de commodity continuar. Tá? Então, uma vez que esses ativos estão corrigindo e corrigindo forte, estamos na segunda etapa de correção, por exemplo, quando nós olhamos aqui para a Petrobras. Tá? Ontem acelerou aqui forte a correção, eu estou enxergando que possa chegar aqui até 23,30, tá? Então, uma vez que veio essa aceleração, eu não tive gatilho de compra. Tá? Estou esperando terminar e me mostrar algum sinal que a queda terminou e que vale a pena comprar, mas estou de olho nela. Entendo que isso pode se transformar, numa correção muito mais forte. Não vai estragar a minha tese, não vai estragar o meu olhar. Na verdade, a única coisa que eu vou ter depois vai ser um upside maior, o que vai permitir com que eu tenha uma exposição também de capital menor. Mas também não muda nada do cenário, uma vez que não estou posicionado ainda. Estou olhando para me posicionar, né? Questão estratégica. E também, né, gosto de bem tradicional mesmo. Olhando aqui para a Vale, estou olhando aqui também a segunda etapa de correção. Nós tivemos aqui a primeira etapa de correção que começou ali em maio, entramos aqui na segunda etapa de correção, e aí eu estou acompanhando aqui esse nível de 96,50, podendo chegar até 91,50. Então estou acompanhando aqui esse cenário. Notem que Vale já vem diminuindo a volatilidade, porque ela já vinha em processo de correção. Nota que como processo de correção aqui, nós tivemos um aumento na volatilidade, e agora, dentro deste contexto, dentro desse período, a gente vem vendo ela diminuindo a volatilidade. Tá? Então já estamos aqui desde maio em um processo de correção. Acho que é interessante também, né, todo investidor aprender até mesmo aonde que foi que o mercado ficou mais vocal e falava com convicção de Vale e aonde o preço está agora. Né? Porque se tu for olhar, nós voltamos aqui para os níveis de preço de janeiro. Tá? Mesmo que Vale tenha tido no meio do caminho uma valorização aqui de 25%, o que estimulava que mais e mais pessoas dessem recomendação em Vale. Né? Então, é importante a gente saber tangibilizar, mapear, analisar para onde o preço tende a se movimentar para que a exposição do capital seja da maneira correta, né? E a gente possa usar todos esses dados, todas essas informações que o mercado vai nos dando dia a dia a nosso favor. Ô Guga, só para a gente finalizar aqui, você estava falando dessa questão da greve dos caminhoneiros, o Peter Santana deu uma sugestão legal aqui para a gente. Deixa eu só ler umas informações antes aqui, o Rafael falando que em Florianópolis já tem posto, os postos estão cheios e já tem posto até sem combustível, tá? E o nosso outro telespectador aqui, o Thiago Rafael, falando sobre greve de caminhoneiro. Acho que hoje o pessoal está com bastante olho nessa questão da greve dos caminhoneiros e como isso vai impactar. E aí o Peter Santana fez uma sugestão legal, que ele lembrou da outra greve dos caminhoneiros, em 2018, né? E ele falou assim, ô Guga, seria legal dar uma olhada no gráfico para ver o que a gente pode esperar, né? Se de repente for algum movimento na mesma proporção, se a gente pode esperar um movimento igual. Você teria como olhar? Foi em 2018, se não me engano, acho que foi maio de 2018. Se a gente puder pegar esse movimento aí, Guga, para tentar, né, fazer uma projeção aí do que nos espera pela frente. E até, quer ver o nosso outro telespectador aqui, o Gleiciano, falando assim, será que teremos um novo circuit break nesse ano? Será que você acredita num novo circuit break? Enfim, vamos dar uma olhada nesse retrospecto aí para ver se teremos um circuit break esse ano de novo. Então, eu acredito que a gente está em contextos diferentes, tá, Felipe? Primeiro, vou de trás para frente com as perguntas, tá? Primeiro, essa pergunta do circuit break. Por que eu acredito que não, tá?
Porque quando nós tivemos o circuit breaks ano passado, certo? Nós estávamos num otimismo e a gente estava num topo de mercado, certo? Aqui a gente acontece o evento no meio já de uma correção, tá? Eu acredito que esse movimento, então, eu poderia comparar esse movimento, na verdade, com um movimento mais distante, onde a gente viu uma deterioração de cenário. Deixa eu vou ter que aumentar minha base de dados aqui, até para a gente poder interpretar junto, numa condição de cenário semelhante, então, do que a gente vinha vivenciando aqui em 2008, né, que a gente teve uma deterioração, a gente já vinha corrigindo, obviamente que era um contexto diferente, a intensidade da correção era outra, a problemática era outra, né, a gente estava aqui num topo de um ciclo de commodity já muito longo, de muito tempo, né, o mercado estava muito comprador também, então as pessoas, quando se deteriorou, e principalmente o tema de subprime ali no final do ano, a gente já vinha num processo de correção. Tá? Então, se eu fosse falar assim de circuit break, eu olharia muito mais para o contexto e para o cenário que tinha aqui atrás. Obviamente que estou falando de movimento de mercado, né? Não estou falando de cenários, né? Mas sim movimento do mercado e do preço do que aqui em cima. Tá? Então, como a gente já vem aqui há 2 meses e meio em correção, aquela exposição por parte dos participantes, né? Podendo estar um pouco mais alavancado e tudo mais, né? Eu não acredito que a gente tenha isso. Tá? Pode haver, acionar alguns stops um pouco mais intensos, mais fortes, até porque a gente tem ali uma janela perdendo 112, eu vejo que tem espaço para ir para 101, então poderia acelerar essa movimentação e poderia acontecer, não descarto essas possibilidades, tá? Mas eu não é algo que eu estou esperando. Tá? De novo, aonde a gente compra, né, Felipe? A gente compra no mercado quando ele... Nesse ponto aqui, né? Então, aqui, você estava esperando um gatilho operacional para se comprar. Tá? Eu precisava de um movimento mais intenso no dia de ontem. Não veio. Ao invés de ir para cima, ele... Tá? Aconteceu que se desfez a movimentação, acionou os stops para baixo e veio para um degrau mais abaixo. Tá? Então, acaba que eu não tenho aqui um contexto para sair comprando. Então, em tomar risco, poxa, eu estou numa situação confortável observando. Comparando com 2008, tá? O movimento aqui da greve dos caminhoneiros, se nós olharmos aqui para 2008, deixa eu voltar bem aqui, tá? Nós também, olha só, a gente estava dentro de um grande rally de alta, tá? E o mercado estava com uma grande expectativa de retomada aqui do movimento e tu vê que tinha pouca correção. E aonde a gente volta para os patamares de preço, né? Do período antes do último rally. Então ele devolveu, foi o comportamento, né, a mudança de preço que nós tivemos no último rally. Foi esse movimento que nós tivemos aqui em 2018, tá? Com a movimentação aqui da greve dos caminhoneiros. De novo, olha que interessante, pensa em dias, tá? Porque a gente perde a referência temporal quando a gente está olhando para a Bolsa de Valores, porque tudo é muito intenso, então tem muita oscilação, muita variação. Então a gente perde um pouquinho dessa referência. É legal fazer esses exercícios e se contextualizar na história para a gente poder também se atualizar, né, e se moldar para os contextos em si. Tá? O que nós tivemos aqui neste período? Vou pegar aqui a minha régua para conseguir fazer uma medição. Tá? Eu quero olhar aqui a questão de tempo. Olha só, foram 33 dias, foi um mês aqui de movimentação como um todo. Tá? Então tivemos aqui um mês como movimentação como um todo. No meio do caminho tivemos aqui um período de variação positiva. Tá? Tivemos aqui um período onde o mercado subiu durante uma semana. Tivemos aqui uma variação positiva aqui em torno de 5%, aqui num período de 9 dias, que foram 6 barras, né, uma semana e meia. Tá? Depois o mercado volta a trabalhar de forma negativa. E olha como, no final, pessoal, se tu for pensar em tempo, tá? E para mim tempo importa porque é a forma de nós medirmos transformação. Se nós pensarmos aqui em tempo, olha quanto tempo nós tivemos aqui de um mercado que fica mais travado num fundo depois de ter tido uma grande mudança de patamar de preço. Tá? Então nós tivemos aqui 14 barras 20 dias. Então pensa, né? Você teve aqui uma mudança, tu tinha aqui um cenário otimista, tu tem uma mudança de patamar do mercado, e aí tu fica aqui 20 dias morno. Tá? Onde o mercado aqui ele aumenta a volatilidade e aqui ele começa a entrar num processo de diminuir volatilidade. E aí notem isso aqui, ó, o mercado ele entra em tendência e continua diminuindo a volatilidade, que mostra que de fato entrou em tendência.
Tá? Então, teve aqui uma mudança, né, de toda essa percepção da volatilidade no mercado, o que começa a ter uma percepção de mudança de risco. E aí, a partir daí, o que acontece? Você tem um período de correção e depois o mercado ele volta a entrar em tendência, né, e entra numa grande tendência. Tá? Então, aqui foi um pouco mais tenso, aqui foi um pouco mais intenso, mas é importante a gente analisar passo a passo, não é simplesmente, gosto aqui um gráfico, e olha aqui, ó, início e fim, né? Olha o que aconteceu. A greve dos caminhoneiros foi só um susto, né, que teve no meio do caminho. Não, gente, nós somos seres humanos, nós temos que passar pelos desafios, nós temos que tomar decisão, temos que ver se vamos comprar mais, se não vamos comprar mais. Né? Nós temos que ver se o comprar a mais está alinhado com a minha tolerância a risco, se eu consigo conduzir essa posição, se eu não consigo conduzir essa posição. Nós temos que, né, refletir, entender, pensar. Né? O legal do investidor é a capacidade de raciocínio lógico que ele consegue desenvolver frente às adversidades. Não é simplesmente comprou e deixou lá. Quem compra e deixa lá é simplesmente liquidez do mercado. Né? O mercado ele tem uma beleza, né? Entender, interpretar e se posicionar tem uma beleza, e essa beleza ela permite que de fato tu consiga atingir a tua liberdade financeira ao longo do tempo. Né? Então, essa leitura, essa interpretação, esse processo de ir dessecando os cenários é extremamente importante, é extremamente legal. Tá? Então, por hora, a gente está aqui corrigindo. Querendo ou não, estamos voltando também para o patamar, né, de preço que era antes da última alta que nós tivemos. Tá? Claro que isso pode se intensificar e vir com um degrau um pouco mais abaixo. Claro que sim. Então a gente precisa o quê? Sinais aqui. E a gente precisa uma diminuição de volatilidade. Infelizmente o mercado não quis melhorar dessa região. Né? Infelizmente não quis melhorar dessa região. Felizmente, não deu gatilhos de compra e não se teve stop, não se teve prejuízo. Né? Você está consumindo tempo só. Está chegando numa região importante, uma região que mostra que é uma possibilidade de uma correção bem legal. Se o mercado se segurar nesse nível de preço, também é bem bom. Tá? Em função de todo este contexto, o mercado se segurar nesse nível de preço é muito bom. Tá? O mercado se segurar nesse nível de preço, se nós tivermos aí uma melhora nesse cenário político, que está bem fervoroso, tá nítido que o problema aqui de curto prazo no Brasil é o cenário político, uma vez que os resultados das empresas estão legais, a percepção de caro ou barato das empresas, tá legal, né? tá interessante, o que está pegando de fato? É o cenário político. Então, se houver uma melhora nesse cenário, tem muito para andar. Tem muito para andar. É isso que tem que se apegar. O resto é tudo drama. Né? Aí dá para pegar Netflix, botar ali, né, séries dramáticas e assiste e gasta um pouco do drama. Né? Tem que entender e assim, o investir, principalmente em bolsa de valores, querendo ou não, Felipe, tu acaba tendo que fazer um movimento de antecipação de mudanças de cenário. E esse antecipar, tu precisa desenvolver um raciocínio um pouco diferente. Né? Também não pode ficar muito apegado, tipo, ok, estou com um cenário aqui, é para ser positivo, tenho o meu critério porque eu sei que eu sou um ser humano, vou ter vieses, vou ficar com o meu viés vai me comprometer, então eu preciso ter uma lógica operacional para dizer, tô dentro, eu tô fora, e a partir daí, dançar a música, né? Dançar a música, é isso. Falei bastante hoje. Falou bastante, mas falou bem. A gente estava precisando mesmo entender essa situação, né, Guga? E nada melhor do que dar uma olhada no gráfico, como o Peter sugeriu aí, dar uma olhada no que aconteceu, o que vai acontecer, tentar projetar algumas questões. Mas a gente agradece bastante aí essa análise. Ser falante é bom também, viu, Guga? Tranquilo, é ótimo. Para nossa audiência. A gente tem bastante gente assistindo aqui. Mas é isso, Guga. Ótimos negócios aí para você. E boa quinta-feira. A gente se vê amanhã de novo aqui no BMC Pre-Market. Com certeza. Pessoal, um ótimo dia a todos. Se precisarem, só chamar. Bons negócios e até amanhã. Valeu, Guga Almeida. Um forte abraço para você. E agora eu já quero rapidinho chamar a Paula Moraes,
que vai comandar o BMC News. Eu extrapolei o horário, hoje eu vou tomar um puxão de orelha aqui, ao vivo, 18 minutos, Paula Moraes. E daqui a pouco eu emendo com o BMC Market. Tá perdoado, porque realmente foi bem importante essa análise aí do Guga. Acho que realmente uma pergunta bem pertinente aí do Peter, valeu, tá perdoado, Felipe, fique tranquilo. E eu sei que você vai extrapolar mais tarde também, não tem problema. Hoje o dia promete. Hoje o dia promete, a gente tem que estar em cima dos fatos, isso é o mais importante. O importante é a notícia, né? Não quem está aqui dando a notícia, mas sim o quanto essas notícias são impactantes para o investidor. Então tá tudo certo. Obrigada, Felipe, pode deixar que eu vou tocando aqui, daqui a pouco você volta e aí tem a tarde toda aí para você falar, porque ontem mandamos muito bem aí, quero já até parabenizar Felipe, toda a equipe aí durante a tarde, ficamos em cima dos fatos aí, acompanhando toda aquela movimentação, né, Felipe? Exatamente. O quanto é importante para o investidor ter informação ali, realmente em cima, né, acompanhando exatamente em tempo real tudo que estava acontecendo. Parabéns para você e toda a equipe aí do marketing. Valeu, Paula. E não só informação, né, informação e análise, a gente estava aqui com o Gani, estava com o Eric Decal, Marcos Saravalli apareceu por aqui também para dar sua contribuição. A gente dá o fato, a gente traz a análise também para o investidor ficar ali atento e saber o que precisa fazer para não perder oportunidades ou para não perder dinheiro também. E parabenizar toda a equipe também que estava por trás, que deu uma baita força. Paula, isso aí. Bom jornal para você. Obrigada, volto daqui a pouco. Fê, até daqui a pouco. Valeu. Obrigada.